Professor Paulo Henrique, 2 minutos para elaborar a sua pergunta. Minha pergunta é ao candidato Ayrton Brandinho. Professor Ayrton Brandinho, em 2005, eu era gerente de pesquisa, fiz parte da administração SIM, criamos o programa chamado Programa Institucional de Bolsas Acadêmicas. Então, os alunos que hoje têm monitoria, iniciação científica e agora PIBID, nós fizemos. Professores, nós criamos o programa ProAgrupar, Programa de Apoio a Núcleo de Pesquisa, em que iniciamos atividades de pesquisa no Instituto, com edital, selecionando projetos, do qual o senhor participou, o professor Reis, o professor Darley, à época fazia. Ainda hoje esse programa perdura, foi ampliado, esse programa foi aumentado o número de bolsas. Nós fizemos isso, porque a participação na gestão, ela pode ser propositiva e o resultado está aí. Hoje nós temos produtos dela. A minha pergunta para o senhor, professor Ayrton Brandinho, qual é a sua proposta de política para a extensão? Professor Ayrton Brandinho, 2 minutos para a resposta. Bom, isso está na nossa plataforma de trabalho, tá? Nós temos um estudo. Realmente o Instituto Federal ele não tem uma política de extensão voltado à parte acadêmica, é mais voltado à parte comunitária, né, que é o Plano FIC, Mulheres 1000 e outros mais. Mas a nossa proposta, além dessas, nós temos a proposta de atacar também a parte acadêmica. Inclusive, estivemos avaliando o orçamento e vimos a disponibilidade financeira por campus, que é mais importante colocar, um percentual de 15% em torno do orçamento que cada campus tem. Para você ter ideia, o campus Parnaíba, que nós estamos aqui, que tem um orçamento previsto de R$3.364.114 reais, agora para 2013, tá? Se você pegar em torno de 15% para investir não só em extensão, mas também na parte de pesquisa, dá em torno de R$500 mil de imediato. Então a proposta hoje, nós já estudamos, vimos a viabilidade e temos como fazer isso, que está na nossa plataforma, não só para a extensão, como para a pesquisa, infraestrutura, tá? E a parte de ensino também. Então tem como fazer isso daí. Professor Paulo Henrique, 1 minuto para a réplica. Bom, de fato, é verdade que você disse, o Instituto hoje não dispõe de uma política de extensão. Qual é a nossa proposta? Hoje nós temos o ProAgrupar, que é o programa que contempla professores e alunos em pesquisa, mas não contempla técnicos administrativos. Nós estamos propondo e vamos apresentar o Programa Institucional de Apoio às Atividades de Extensão, contemplando bolsas para alunos, professores e técnicos administrativos que têm a formação adequada para desenvolver essas atividades. Porque entendemos nesse momento a extensão é a dimensão menos agraciada como política da instituição. E é, sem sombra de dúvida, o cartão de apresentação da instituição. É o momento que a comunidade acadêmica leva até a comunidade externa e vice-versa, essa troca de experiências. Então, nossa proposta é criarmos, implantarmos imediatamente e lançarmos edital para selecionar projetos que contemplem ações de extensão. Professor Ayrton Brandinho, 1 minuto para a tréplica. Só que você não disse de onde tirar o dinheiro, né? Bom, a questão é o seguinte, o ProAgrupar realmente teve início com o professor Paulo Henrique, mas só que nós começamos um trabalho antes com a professora Sádia, que foi a primeira gerente de pesquisa, tá? Na época era a Cefet. Então, esse trabalho do ProAgrupar, PIBID, isso já começou com a professora Sádia e o professor Paulo Henrique deu continuidade e logo depois nós continuamos a implementar o trabalho. Para você ter ideia, quando eu ocupei a pasta, o Instituto tinha R$100 mil. Tá? Esses R$100 mil virou R$1.200.000 de investimento para pesquisa, capacitação, para a parte de bolsas e outros editais. Fora isso, já estudando
o orçamento, nós ainda podemos aumentar ainda mais R$500 mil imediato. Professor José Reis Sobrinho, 2 minutos para a pergunta. Mais uma vez participando aqui, professor Paulo Henrique, fazer a pergunta para você. Primeiro eu quero parabenizar por ter disponibilizado logo de início a sua carta proposta, assim como também o professor Luciano e o professor Reis. Os outros colegas, eu não sei por que, não disponibilizaram. Até madrugada, quando eu saí de Teresina, não estava disponível a carta proposta dos outros candidatos, né? Dos colegas candidatos, quero tratá-los assim. E eu, olhando a sua carta, professor Paulo Henrique, eu vi que você fala em fazer eleições diretas para os diretores de alguns campos e até para coordenadores, dar autonomia aos campos e na frente, mais adiante na carta, você fala em nomeações de ocupantes de cargos não eletivos. Aí nota-se com isso que queres agradar a gregos e troianos, né, entrando em contradição. Como você vai tomar essas decisões na base, vai ser na base de 2 pesos e 2 medidas? Ou isso faz parte da estratégia para retornar os cargos àqueles que não conseguiram se eleger dentro da eleição direta? 2 minutos para a resposta. Bom, acho que o professor Reis não entendeu a leitura. Está garantido, assegurado, eleições diretas já para a direção geral do campus Angical, Corrente, Paulistana, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí, a partir do dia 5 de fevereiro, quando for eleito reitor. Eleições para chefe de departamento de ensino, coordenação de curso. O que é que o professor candidato perguntou aqui? Talvez ele não entendeu. O Instituto ele é formado de reitoria e campo. Então, o que é que acontece? Nós temos os cargos de livre nomeação na reitoria. Não se faz eleições. Eu não vou fazer eleição para pró-reitor, não vou fazer eleição para diretor de institucional na reitoria. O que é que a gente colocou? Nomeação ouvindo a comunidade. Nós temos casos específicos em que o mesmo setor, todos os servidores daquele setor têm a mesma formação, o mesmo nível. Por exemplo, departamento de engenharia. Então, qual é o nosso requisito? É que o departamento de engenharia, formado pelos engenheiros e arquitetos, que eles façam a indicação, que eles apontem quem é o chefe do departamento. Da mesma forma que o setor de comunicação, formado por jornalistas, qual é o critério? Que eles, entre eles, façam a escolha. E assim, naqueles casos não eletivos, no caso de direção de ensino, campus, qual é a prerrogativa? Façam a consulta aos professores. Por que esse medo de ouvir os professores? O departamento de administração, escutem os técnicos administrativos. Por que esse medo? Não tem que ter medo, a gestão tem que ter eficiência. E eficiência a gente faz com motivação. E motivação a gente consegue com respeito ao servidor, valorizando os servidores. Não só através de um processo participativo e democrático na escolha, mas reconhecendo o mérito, oportunizando o crescimento e o desenvolvimento funcional. 1 minuto para a regra. Certo, professor. Bonitas palavras. E eu quero lhe dizer que, no pouco tempo, como diretor de ensino, na implantação do campus Corrente, juntamente com o professor Demerval, diretor-geral da época, nós já fazíamos isso com a administração do reitor atual. Então, não é por pressão ou por pressão que você deixa de fazer as coisas. Nós já fazíamos, porque eu não estava apegado ao cargo. Eu não estava, acredito que o professor Demerval também não, mas eu não estava e nós, nesses dias, eu tomava frente, o professor apoiava e nós fizemos isso. Todos os cargos lá foram distribuídos já dessa forma. Imagina agora como reitor.
como é que o professor Reis vai se comportar. Melhor ainda. 1 minuto para trás. Bom, nós estamos trabalhando aqui de políticas institucionais. Então, o papel da reitoria é sistematizar. Então, se isso ocorreu em corrente, parabéns, mas isso pode ser um caso isolado. Isso tem que ser uma proposta institucionalizada. Isso tem que ser uma proposta para todos. Isso tem que ser regra, não pode ser uma exceção. E assim que vamos fazer. Esse é o nosso compromisso, porque a nossa vivência foi essa. Nós temos uma trajetória de luta democrática. Nós participamos de todos os movimentos que resultaram hoje nisso aqui, nessa participação nesse debate. Como o professor anterior, o candidato anterior citou, nós fizemos parte do movimento que assegurou esse movimento democrático. Se nós formos buscar o perfil de todos que estão aqui, vão encontrar origem humilde. Eu sou uma pessoa que vim da roça, eu sou um filho de trabalhador rural, eu sou o segundo filho de uma família de 10. Nasci até os 7 anos de idade, eu trabalhava na roça. Tive a escola como a forma de crescer profissional e pessoalmente. E é isso que eu desejo para os outros colegas que estão aqui. Professor Ayrton Brandinho, 2 minutos para a pergunta. Quero fazer a pergunta ao professor Ayrton Vasconcelos. Professor Ayrton, nós sabemos que o Instituto Federal hoje ele conta com 14 campos, né? Com esses últimos que foram inaugurados. Bom, está vindo aí o PAC 4. Existe a previsão aí de criação de mais 7 campos, né? Palmeirais, Curimatá, Campo do Buriti, entre outros. Tá? Visto a grande deficiência, tanto de falta de professores, da infraestrutura, atualmente nos campos, tá? Qual a sua posição, vista essa expansão 4? Professor Ayrton, 2 minutos para a resposta. Meu caro professor Brandinho, o governo federal, ele tem essa política de expansão. E é interessante a política de expansão, né, que se dê educação realmente para esse povo brasileiro que merece. Uma nação, ela só vai estar desenvolvida com a educação de qualidade. O que acontece, porém, é uma expansão maluca, eu vou usar essa expressão. Como é que se constrói uma escola e não tem professor? Como é que vai funcionar essa escola? Então nós somos contra esse tipo de expansão. Nós queremos uma expansão com escola de qualidade, com educação de qualidade para o povo brasileiro. Somos contra, sim, essa expansão que está acontecendo de forma desordenada, de forma desorganizada, e ela simplesmente serve como um carro político para eleger presidentes, governadores, prefeitos. Não podemos aceitar, nós devemos desenvolver uma luta no sentido de barrar a expansão do jeito que ela está se dando. Quero que fique bem claro, nós não somos contra a expansão. Nós somos contra esse engodo que está sendo colocado para o povo brasileiro. Nós queremos escolas funcionando com professores, com laboratórios, para que possa acontecer a extensão, o ensino, as pesquisas de qualidade. Um minuto para a réplica. Bom, o colega falou, mas também não explicou como é que ia rever essa expansão 4. Essa expansão 4, ela visa não só a criação dos campos, como também a reestruturação dos atuais campos para torná-los em centro de excelência. Então, uma das nossas propostas é exatamente atacar essa expansão 4 de tal maneira que o dinheiro que está disponibilizado
para a criação desses novos campos seja aproveitado nos campos já estão instalados, estão deficitários de professores, de infraestrutura, de laboratório, tá? De tudo. Então nós temos campos que estão, por exemplo, de corrente, que está caindo, né? Então precisa hoje atacar esses campos. Então essa expansão 4 na nossa gestão, nós vamos trabalhar já visando a construção. 1 minuto para a tréplica. Professor Brandinho, você embaralhou aí. Eu não sei se você é contra ou é a favor nessa sua resposta aí, dessa extensão. Pelo que você disse aí, é uma expansão. Você acabou de dizer que tem campos aí que está caindo aos pedaços. Do que vale uma expansão dessa, gente? Isso é jogar dinheiro no lixo. E nós não podemos desperdiçar dinheiro nesse país. Não podemos. Se é para fazer uma expansão desse tipo, nós temos que ir para a luta, para o meio da rua, como nós fomos para o meio da rua para pedir essas eleições, que era a nomeação do governo federal. Tá bom? Então vejam, expansão desse tipo somos radicalmente contra. Nós queremos a expansão de qualidade, professor Brandinho.